Bom dia, boa tarde. Desculpas pela demora. Hoje é nossa segunda sessão do curso Transformação, Afeto e Cuidado na Criação de Conhecimento Acadêmico. Espera um momento. Desculpa. Este curso, Creação de Conhecimento Acadêmico em Tempos de Crises, é do Departamento de Ciências Sociais da UFPB, Universidade Federal de Paraíba. Este curso também tem resultado de um convite que fizemos para muitos colegas do Nordeste e Norte do Brasil e de México, que com muito gosto nos juntamos para fazer estas palestras e compartilhar, aproveitando a tecnologia, com todos vocês. Então, estamos com muito prazer que hoje temos a apresentação da doutora Patrícia Pinheiro, a colega com que estamos coordenando este curso. Ela é mestra em desenvolvimento rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ela é doutora em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ela fez um doutorado sanduíche junto com a Universidade Cheikh Anta Diop, em Dakar, no Senegal. E desde 2017 é pós-doutoranda e professora colaboradora no programa de antropologia daqui da UFPB. Aqui é onde nós conhecemos e onde nós hemos encontrado e iniciado uma caminhada conjunta, incluindo este curso. Ela tem oferecido cursos no PPGA, como Antropologia Brasileira, Teoria Antropológica Contemporânea, Antropologia da África Contemporânea, e também um curso para estudantes de engenharia ambiental sobre a educação para as relações étnico-raciais, enfatizando o análise dos conflitos socioambientais e de racismo ambiental. Então, atualmente, nós duas fazemos dois cursos, um em colaboração com CIESAS, o Centro de Investigação e Estudos Superiores em Antropologia Social, e a UFPB, que é Antropologia de Tiempos Extraordinários, Orígenes, Epidemiologia e Miradas desde o Sur. Esse é o primeiro curso coletivo das nossas duas instituições e que a doutora Patrícia e eu estamos fazendo em conjunto. Ela forma parte dos grupos de pesquisas, Grupo de Estudos em Território e Identidade, Grupo de Estudos e Pesquisas em Alimentação e Cultura, Grupo de Apoio e Pesquisa Etnográfica com Imagem, e sua atual pesquisa é Práticas e Conhecimentos Quilombolas na Paraíba e no Rio Grande do Sul. Experimentações de extensão, ensino e pesquisa etnográfica com materiais sensíveis. Este ano, ela coordena o Observatório Antropológico, Mapeamento e Fortalecimento das Ações de Combate ao Covid. Então, sem mais, damos a palavra para a doutora Patrícia Pinheiro, com sua fala Reinvenções Pós-Pandêmicas nas Ciências Sociais. Velhas questões ainda em aberto. Damos a palavra para a Pati. Bem-vinda e bem-vindos a todos. Muito obrigados por estar aqui. Graças, Maria. Bom, boa tarde a todas e a todos, né, que estão nos acompanhando nesse mundo digital, né. É um grande prazer estar nesse trabalho, nesse mini curso com a professora Maria Helena, né, e uma grata surpresa que os últimos anos me proporcionaram é ter conhecido ela e estar em contato com um outro universo que é o México, né, e muito feliz por isso. Bom, a ideia hoje é a gente tentar pensar juntos um pouco, né, apesar das dificuldades das interações em relação a uma aula normal, que a gente ainda está se adaptando, né, mas a ideia é pensar em reinvenções, né, e aí quando eu penso nessa palavra reinvenções, me remete muito
Eu não sei se a gente consegue passar os slides. Tem alguns slides, algumas imagens que eu queria mostrar para vocês. Mas esse momento, né, de pandemia, de adaptações, ele me remete muito à palavra normalidade. A gente tem falado tanto, né, sobre normalidade, o normal, não está mais normal. O que é o normal, né? A primeira coisa que eu penso é que o normal, ele tinha a ver com o nosso normal, enquanto sociedade, né, de uma maneira ampla. Ele tinha a ver com racismo, com desigualdade social, com concentração de renda, com machismo e sexismo, né, e aí por diante. Então, eu acho que esse é um momento bastante interessante para a gente refletir. Acho que agora vai começar. Para a gente refletir sobre essa normalidade, né? Será que a gente pode pensar em uma nova normalidade, né? De que forma as pessoas querem voltar para uma normalidade que nunca foi aceitável, né? Então, Humberto, se puder ir passando já. Então, aí, um pouco mais um. Porque as pessoas estão falando muito numa nova normalidade, né? Então, essa nova normalidade é o quê? Voltar para aquilo, tudo que a gente estava visualizando, né? Para esse contexto de desigualdades sociais e raciais, né? Ou a gente para pensar um pouco mais, né? Como a gente atravessa esse momento de pandemia, que não parece ser muito curto, né? A gente não tem uma previsão tão otimista assim. No Brasil, menos ainda, né? Por uma série de contextos que a gente está visualizando, né? E aí eu tenho essa questão, né? Bom, a gente está com o futuro em disputa nesse momento, né? Não está muito fácil, não necessariamente a gente tem uma visão otimista desse futuro, né? E aí a gente vê muita circulação nas ciências sociais de termos como o fim do mundo, como o mundo em ruínas, né? E com contribuições fantásticas, né, de intelectuais como Ailton Krenak, Ana Tsing, mas justamente para pensar isso, né, como se reconstrói esse mundo que está para acabar, né, esse mundo em ruínas, né, como se constroem refúgios, como a própria Donna Haraway vai trazer em um dos seus textos. E eu acho que esse é o momento da gente pensar mais sobre isso, né? Esse futuro que está em disputa é o presente, né? É agora. E aí, para essa conversa virtual, a gente trabalhou a partir da disciplina, né, em 2 textos. E é interessante, por isso que o título falava em velhas questões, né? Porque a gente está completando a segunda década do século XXI, falando ainda, debatendo ainda o racismo, né? Que é algo que há muito tempo é debatido e jamais resolvido, digamos assim. Então, nós trouxemos 2 textos, que um deles é Por um Feminismo Latino-Americano, da Lélia Gonzalez, uma intelectual negra muito importante no Brasil, enfim, no Brasil e no mundo, né? A obra dela é fantástica. E um outro texto que é da Donna Haraway, que está falando de ética e política na produção da ciência. E são 2 textos da década de 80, né, do final da década de 80, que eles foram produzidos nesse período, né? Então, um período de muitas modificações, ambas falam em crises, né, em momentos de crise, e a gente está vivendo hoje em dia reformulando também essa ideia de crise, né? Porque parece que a crise é muito constante para alguns grupos, né? Enfim, mas pensando que são questões que ainda não são resolvidas, né? E aí a gente atravessa esse século XXI ainda com velhas questões, e a gente vai atravessar a pandemia ainda com velhas questões, né? Então, vamos tentar nos debruçar sobre essas velhas, muito velhas, por sinal, questões. Aí no slide seguinte,
tem aí 3 processos aí, de subordinação conectados que a Lélia Gonzalez vai trazer para a gente, não só ela, né, mas acho que ela traz uma contribuição muito bacana, né, para falar de racismo, colonialismo e sexismo, né, e as intersecções, né, que é um termo que a gente já elabora teoricamente de uma maneira mais consistente hoje em dia. Mas ela já estava pensando, enfim, nessas sobreposições, né, de processos de subordinação e como essas sobreposições acabavam potencializando esses processos, né? Então, não dá para falar de modo separado do racismo e do sexismo para as mulheres negras, né? Porque potencializa, porque torna mais difícil quando os dois se congregam, né? Então, a ideia nossa hoje é falar um pouquinho sobre esses 3 elementos. Eu vou passar mais rapidamente por essa dimensão do colonialismo e a gente vai tentar aprofundar um pouco mais essa dimensão do racismo e, no final, a ideia é trazer algumas contribuições de feminismos plurais, né? Então, a gente tem o texto da Donna Haraway com um texto bastante posicionado, né? E o próprio texto da Lélia traz também uma série de questões, certo? Então, Humberto, acho que agora a gente pode tirar um pouquinho a tela. Obrigada. Algumas observações sobre o colonialismo, depois eu quero trazer algumas imagens, mas por enquanto a gente segue sem a apresentação. Em relação ao colonialismo, né, já tão debatido, quando a Lélia Gonzalez ela se refere à agressão colonial nas Américas e na África, eu me recordei muito da noção do Aníbal Quijano de colonialidade do poder, né, e do saber. Que ele fala que os Estados-nação eles podem ao mesmo tempo estruturar e serem produto do poder, de disputas pelo controle do trabalho, numa divisão racial do trabalho também, né? E, ao mesmo tempo, dos recursos produtivos, da criação de instituições, de territórios, disputa de territórios, do conhecimento, do saber, então, né? E da própria intersubjetividade. E, além disso, como a própria Lélia menciona, né? Tem que se considerar que a América Latina, ela teve um processo bastante violento de colonização, né, e bastante hierárquico. Então, sujeito a um violento controle social e político, né, isso vai reverberar nas instituições e em formas de organização social ao longo do tempo. Então, de uma maneira mais ampla, né, pensando nesse processo de dependência estrutural em relação às metrópoles, quando o Quijano fala de colonialidade do poder, ele aponta para 4 trajetórias, e eu acho bacana, assim como a Lélia está trazendo todo um contexto latino-americano, a gente pensar também isso, em processos que não se excluem, que às vezes se sobrepõem, né. Aí o Quijano fala em 4 trajetórias históricas, né, seja de uma primeira de processos revolucionários de descolonização, como no Haiti, Bolívia, apesar de todas as limitações, seja com tentativas coloniais de homogeneização racial pelo genocídio, né, que a gente vê no Brasil, mas vem em outros países também da América Latina, seja em tentativas de homogeneização cultural dos povos indígenas, povos negros, etc., seja também numa imposição de uma ideologia de democracia racial, e de miscigenação, que é algo que a ideia é a gente falar um pouquinho mais daqui a pouco. Bom, para começar, então, né, depois desse básico contexto do colonialismo, né, a gente está falando de racismo, divisão racial do trabalho, né, na época do colonialismo, mas hoje a gente ainda fala em raça. Eu acho que um primeiro ponto que é importante esclarecer é que raça, enquanto categoria biológica, ou seja, de diferenças biológicas que determinam traços de comportamento, obviamente não, né? Isso já foi bastante criticado como uma pseudociência que esteve em voga por muito tempo, teve efeitos fortíssimos, mas obviamente hoje em dia, com todo um avanço da genética e tudo mais, não se fala em raça como categoria biológica.
se fala como categoria social, ou seja, tentar entender processos de racialização, tentar entender como que se configuram significados sobre características que vão tomando relevância nas relações sociais, tal como a cor da pele. Tentar entender, por exemplo, como essas mobilizações atuais contra o racismo, elas emergiram, elas se eclodiram, né? Como isso se deu? A gente não tem como ignorar esses processos. Ou seja, problematizar como alguns aspectos ganham importância e outros não. E aí há que se destacar que tem toda uma história econômica e política relacionada a discursos de diferenciação sobre o mundo físico, né? Esses discursos biológicos, eles tiveram uma força muito grande nas instituições, nas relações sociais, né? Então, em um determinado momento, cor da pele e escravidão, nesse processo de colonização, se juntaram, algo que não era tão relacionado assim numa escravidão, por exemplo, africana e mediterrânea, né? E a escravidão ocidental, a partir da diáspora negra, inaugurou uma série de processos que foram extremamente danosos, né? Com o tráfico humano de pessoas, um tráfico humano entre estimativas de 10 a 15 milhões de pessoas, né? Então é algo extremamente relevante e que deixou efeitos a longo prazo, né? Considerando também que a escravidão africana ela tinha muito mais a ver com pertencimento. O contrário de escravidão era pertencimento e não liberdade. Liberdade é um termo que vem muito mais a partir do iluminismo e tudo mais, então a ideia de escravidão estava mais relacionada a pertencimento e reinserção ou não na sociedade, certo? E ao longo do tempo a gente percebe essa formulação de raça como categoria científica, né? Nessa tentativa de naturalização de diferenças e na busca de uma domesticação pelo natural. Do natural, né? Eu vou passar muito rapidamente por esse tema que é extremamente complexo, né? Somente para mencionar alguns termos, alguns conceitos, elementos que a Lélia traz no texto dela, para a gente tentar entender melhor, né? Então, e no Brasil essa dimensão racial ela tem um histórico muito intenso, né? Então, por exemplo, no século XIX a gente tem as primeiras tentativas de criar uma identidade nacional brasileira. A gente tem no cerne desse debate a origem multirracial do Brasil, que era vista como um obstáculo ao progresso, né? Depois de todo um processo muito cruel de colonização e de diáspora negra, né? Depois e durante, se segue todo esse debate sobre como o Brasil poderia progredir sendo um país que não atenderia à ideia de pureza racial das teorias racistas em voga na época, né? Então se dava um destaque muito grande para o racismo biológico no século XIX. Considerando que os atributos físicos se relacionavam ao desejável de uma determinada civilização, né? E aí se faz essa infravaloração de alguns grupos ou indivíduos por meio de uma explicação que seria moral intelectual, entre aspas. Um elemento muito destacado, né, seria um fator de degeneração. Então, tem uma série de autores que falam muito disso, né, que a miscigenação ela não seria possível porque geraria uma degeneração hereditária, né. E agora, por outro lado, eles tentavam justificar, tem um trabalho muito bacana do Robert Young, que fala muito do desejo colonial, né. Então, eu estou trazendo esse tema porque é também um elemento que a gente vai discutir daqui a pouco, né, que é essa relação com a violência sexual contra as mulheres negras, né. E aí, no período do racismo biológico, a justificativa sempre era da culpa da moralidade fácil das criadas domésticas negras, mestiças, né, associadas à ingenuidade dos jovens cavalheiros brancos, ou seja, uma justificativa tentando justificar o injustificável, né? E a Lélia vai ser muito atenta a essa questão da violência contra a mulher negra, né? Aí eu vou pedir de novo, Humberto, para te trazer a apresentação, porque eu queria mostrar uma imagem que ela é bastante divulgada,
porque a ideia, a grande questão, né, quando a gente fala dessa questão racial do Brasil no século XIX, é que nesse período começaria a se forjar um ideário de branqueamento, né? Então tem uma figura que é a da redenção de Cã, né, Caim, então dentro das histórias bíblicas seria aquela figura que teria a pele mais escura, né, a partir de uma leitura que alguns historiadores falam que foi uma leitura muito voltada para essas formas de racismo, né, e esse ideário do branqueamento é a próxima, Humberto. Esse ideário do branqueamento, ele estaria relacionado, o próximo slide. Isso, obrigada. A uma ideia de limpeza do sangue, né? Esse termo que a Lélia usa entre aspas no seu texto, né? Então, e o que surge é um debate, bom, seria essa uma ideologia brasileira, né, do final do 19 já, com adaptações às teorias raciais europeias, né, uma certa adaptação para dizer que no Brasil a ideia de mistura racial não levaria à degeneração, né? E aí a gente vê nessa imagem uma senhora mais velha, né, agradecendo, e a filha dela já com uma pele mais clara, e o seu filho, o neto, no caso dessa senhora, já com a pele bem mais clara, né? Então, esse tipo de imagem foi usado, por exemplo, em congressos internacionais, para argumentar que no Brasil a mistura racial funcionaria, daria certo. O dar certo era branquear, né? Então, por isso que fala em ideologia do branqueamento. A mistura seria para o branco. Né, seria bastante limitada, e por isso teria uma salvação, né? Sempre essa ideia da assimilação para o branco como salvação. Pensar isso como ideários que foram muito fortes e foram tiveram um investimento muito grande no Brasil, eu acho que é interessante para a gente pensar as raízes tão embrecadas do racismo atualmente. Então, tinha toda uma projeção também de valores, né, do branco com valores morais, religiosos, né, diferente de indolência. Então, a gente tem uma série de leis que acompanham isso também, né, leis da vadiagem, uma série de leis de combate à indolência, digamos assim, né, e ociosidade, que era considerado pelo Estado como indolência e ociosidade, né. Aí um outro ponto, quando a gente está debatendo racismo no Brasil, que é importante mencionar, são outras investidas, né, para além do século XIX, nessa tentativa de criação de uma identidade nacional. E aí tem, por exemplo, a obra do Gilberto Freire, que traria uma certa ideia de brasilidade na mistura, né. E aí ele fala também, né, da ideologia da cultura brasileira como uma predisposição à miscigenação, e entre brancos, negros e índios, e, porém, é importante destacar, né, ele simplifica bastante a complexidade dos efeitos da escravidão e da segregação racial, e tem um olhar patrimonial familiar, né, isso é bastante destacado, sempre numa tentativa de unificação da nação, e como forma de integração e tolerância, mas tolerância sem visualizar tanto, né, a todas as formas de violência também. Tolerância só de um lado, né? Então, é bastante complicado. E aí é interessante pensar que nas décadas seguintes, principalmente no pós-guerra, o Brasil ele era foi considerado pela Unesco como uma referência em relação à questão racial, né? Então, houve toda uma série de investimentos, também mudanças nos termos utilizados pelos órgãos internacionais, né, não tanto falando dessa ideia de raça, também tendo o trauma do Holocausto, né, mas falando mais em cultura e etnia, em tradições, né, e menos em raça.
relacionando também a questões de direitos coletivos, de gênero e ambiente, né, uma perspectiva mais plural. E aí o Brasil seria um modelo positivo para o debate das diferenças, né, era considerado. E foram realizados uma série de trabalhos no Brasil, liderados pelo Florestan Fernandes e o Roger Bastide, que justamente chegaram a conclusões contrárias. Isso é bem interessante, porque os trabalhos do Florestan, eles são muito marcantes nesse sentido, né? E aí é o slide que está aparecendo aí, né? Então, tanto quanto o Florestan está falando da democracia racial como mito, ele chama de mito, né? Ele começa a considerar como mito. Ele fala, olha, isso que o Gilberto Freire estava falando não é bem assim, né? E também uma crítica aos efeitos de uma industrialização, de uma modernização que não chega à população negra, né? Ele tem, de certa medida, começa um trabalho que não existia, não se fala, no pós-abolição, essa dimensão racial ela foi muito apagada, né, como se o 13 de maio tivesse resolvido tudo. E a Lélia começa o texto dela falando isso, né, é como se tivesse resolvido tudo, mas não resolveu. E aí o que a gente tem? A gente tem um silêncio ruidoso sobre as contradições raciais, né, ainda lá já na década de 80. Na década de 50, 70, quando o Florestan começa a fazer os trabalhos dele, são bastante contundentes, mas ainda muito iniciais, né? Então, quando se começou a falar sobre isso, né? E um elemento importante também que eu acho que é interessante é que ele traz um pouco dessa dimensão entre raça e classe, né? Numa exposição de injustiças, na questão das distinções raciais, né? Pós-escravismo, e aí ele comenta, né, que os ex-cativos e homens livres de cor foram relegados à margem inferior do sistema produtivo. E considerando-se ainda que houve também toda uma substituição da mão de obra escrava pela migrante, né, que foi intensificada nesse período da virada do século, então que prejudicou mais ainda a situação da população que saía da escravidão. Seguindo adiante, agora a ideia é falar um pouquinho mais, já tendo feito essa parte histórica, né, a digressão histórica, é falar um pouquinho mais sobre, primeiro, essas relações, né, entre o racismo latino-americano, entre a questão de gênero, e pensar o feminismo um pouco também nisso tudo, né? Como por exemplo, o trabalho da Lélia Gonzalez se colocou em meio a essas questões, né? Aí um ponto muito importante é que ela traz essa visão de América Latina, né? Que é um primeiro passo, né? Para a gente também no Brasil não se sentir ilhado, né? Nas pesquisas e nas perspectivas, né? Então ela aponta para um racismo latino-americano e a partir também dessa mirada, desse olhar das mulheres, né? Das mulheres ameríndias e amefricanas. A Lélia faz um jogo de palavras que é super interessante, né? Em vários textos dela, ela junta palavras, ela reorganiza conceitos, então de uma consistência muito bacana e muito interessante, assim, ela faz a gente repensar o significado das palavras, né? E aí uma das primeiras coisas que ela fala é que, de uma maneira bem contundente, é que na América Latina existe uma frase que é somos todos iguais perante a lei, porém isso tem apenas um caráter formalista, né? Porque o racismo latino-americano, ela vai dizer que é suficientemente sofisticado para manter negros e indígenas na condição de segmentos subordinados no interior das classes mais exploradas, né? Então a gente tem, como mostra aí na figura, infelizmente eu só achei essa figura em inglês, essa primeira, a gente tem uma população de 133 milhões, um dado de 2018, de afrodescendentes na América Latina, a princípio um bom percentual no Brasil, né, e
tem todo um processo de autoidentificação que recentemente ele é mais visível, né? Então isso é um processo interessante, mas, ou seja, a gente tem uma população muito, muito significativa, né? Mas que infelizmente vive em condições de desigualdade social, né? Então, naquela normalidade que eu comentei no começo, né? Aí, logo ao lado, tem alguns dados que são da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, do IBGE, e aí esses dados, eles são muito explícitos, né? Então, a gente tem taxas de analfabetismo muito distintas entre a população que se auto-identifica como preta ou parda, que compõe a categoria negro, né? E a população branca. A gente tem os rendimentos médios também muito distintos, né? A gente tem trabalho infantil também em percentuais absurdamente distintos, né, que deveriam ser zero, mas a gente percebe que tem essa divisão, essa correlação, né, entre a dimensão socioeconômica e a dimensão racial. E taxa de desocupação, que tem a ver com o emprego também. Hoje em dia, claro, esses dados eles vão precisar ser reatualizados, né? E certamente eles vão estar mais gritantes ainda num contexto pós-pandêmico, né? Então, só para chamar a atenção que a gente tem uma força, mas a gente tem também muitos desafios, né? E se a gente não tem um silêncio ensurdecedor, a gente é por conta de, como a Lélia mesma fala, né, de movimentos indígenas, movimentos negros e grupos que se posicionam e têm buscado por melhores condições de vida do que essas taxas que a gente está vendo aqui, né. Então, para tentar seguir no enfoque do texto dela, né, e a gente abordar também esse último eixo que foi mencionado, dessa relação entre gênero, sexo, né, a ideia assim, eu não vou abordar muito aprofundadamente uma dimensão mais ampla do feminismo, né? A ideia é a gente pensar mais essas intersecções mesmo, né? Mas só para constar, né? A gente tem nessas perspectivas feministas muito diversas contribuições, né? Para evidenciar bases materiais e simbólicas da exploração das mulheres. Busca romper relações de poder e de hierarquia sexistas e de gênero, né? E geralmente são mencionados a partir de diferentes ondas, né? Seja no início do século XX, de direitos civis, pautas por voto, depois na década de 80, primeiro direitos individuais, depois direitos civis, desculpa, relacionado à luta antirracista, né? Inclusive influenciado pela luta antirracista de direitos nos Estados Unidos, né, como a Lélia menciona, né, até esses feminismos mais plurais, né, que a gente consegue ver e com um enfoque maior nas interseccionalidades, principalmente a partir da década de 80, que é a partir de onde também ela está falando, né. Mas o nosso ponto aqui, mais especificamente, é a questão racial na hierarquia de gênero. Então, o que a gente pode pensar, né? Eu até coloquei aqui uma frase, né, de um discurso muito potente, feito ainda no século XIX por uma mulher norte-americana, uma mulher negra, né, que questionava um pouco, assim, essa relação entre questão racial e hierarquia de gênero, porque as questões que ela levantava parecia que não eram as mesmas que outras mulheres, né, e ela dizia assim, bom, as minhas questões também, não sou eu uma mulher, não tenho também, né, direito a ter voz e debater, não tenho também direito a ter direitos, né? E aí a gente tem que pensar que existem demandas diferentes, né? Existem contextos diferentes, realidades diferentes para as mulheres, né? Não existe uma categoria universal. E a Donna Haraway, ela traz muito fortemente isso, né? Não existe esse ser universal. E aí, no caso das mulheres negras, a gente tem que pensar que no pós-abolição,
O escravismo se desagrega, mas as hierarquias sociais e raciais no Brasil não, né? Não só no Brasil, mas elas vão se modificando, mas não se perde totalmente, né? Então fica essa questão, né? Por quais direitos se deve lutar? São textos são questões que a Angela Davis também traz, né? Se deve lutar por participação na vida política, por trabalhar fora, sendo que, bom, tem mulheres que sempre precisaram trabalhar fora para sustentar suas famílias, né? Ou por existir, né? Por não morrer. Qual é a luta, né? Por que a gente está lutando? Como é que a gente consegue ter irmãs, né? Como é que a gente consegue formar essas irmandades nas lutas? A Lélia, ela está escrevendo em 88, como eu mencionei, né? Então, ela está também pensando, refletindo sobre essas contradições internas e as desigualdades raciais da sociedade brasileira, né? E, nesse sentido, essa relação com a América Latina está bem presente no trabalho dela. E, começando pelo movimento negro, ela também se aproxima do movimento feminista, nessa ideia também de denunciar construções racializadas de gênero por estereótipos, né, porque aqueles, entre aspas, né, aquelas frases como branca para casar, ela é como ela menciona, né, mulata para fornicar, negra para trabalhar. Isso é tudo que a gente tem que combater, né, esses estereotipos. E esses papéis previamente atribuídos que devem ser combatidos, né, e que estão delimitando, né, o normal e o natural, voltando nessa ideia de normal, nem sempre o normal é o que a gente quer, né, então essas desigualdades de poder normais, e é uma das coisas que ela está chamando a atenção. E ela também atenta para isso, de não fazer generalizações, né, que a mulher latino-americana ela é muito diferenciada, né, não existe uma mulher latino-americana, né. Então, pensar toda a dura realidade vivida por várias mulheres, de várias formas, né? E aí ela fala, né? Falar da opressão da mulher latino-americana é falar de uma generalidade que oculta, enfatiza, que tira de cena a dura realidade vivida por milhões de mulheres que pagam um preço muito caro pelo fato de não ser brancas. Com essas contribuições da Lélia, eu queria chamar um pouco a atenção para o texto da Donna Haraway, para finalizar também, para a gente pensar em um fazer ciência, e que a Donna Haraway traz como uma objetividade corporificada que acomode saberes localizados. Então, a gente pensando todas essas especificidades, né, e que não dá para pensar uma mulher universal, como pensar a ciência a partir disso, né? Como trazer essas velhas questões a partir do momento específico que a gente está vivendo hoje? Não é a primeira crise, não é a primeira pandemia que o mundo vive, né? Mas é um momento específico. E desse futuro em disputa que eu comentei no começo, né? Como que a gente consegue se repensar enquanto cientistas sociais ou de outras áreas, né? A partir dessa objetividade feminista, né? Que é a proposta da Donna Haraway. Então, ela vai trazer uma ideia de uma ciência sucessora e de sensibilidades. A ideia, então, é que isso seja lido como um argumento de um encontro entre o elemento fantástico da esperança, por um conhecimento transformador, e o controle rigoroso e o estímulo de uma firme avaliação crítica, que juntos seriam a base por essa ideia de objetividade que não fosse carregada de repressões. O texto da Donna Haraway é um texto bastante denso, a escrita dela é bastante densa, né? E a gente pode ter inúmeras leituras possíveis, mas eu acho que é interessante a gente pensar justamente essa chamada que ela nos dá para um outro jeito de pensar a objetividade, né? Que é uma perspectiva parcial. E aí, quebrando um pouco, ela faz toda uma crítica, inclusive, ao construcionismo social, né? Da maneira como é feito, né?
e faz uma crítica também ao relativismo e à totalização, a um certo universalismo, uma visão absoluta, né? Ela usa muito essa ideia da visão, mas uma outra visão, sem truques de Deus, ou seja, sem truques totalitários, né? Para propor uma perspectiva parcial, né? Que essa perspectiva parcial ela teria uma potência muito grande, né? E aí ela fala: a objetividade feminista trata da localização limitada e do conhecimento localizado, não de uma transcendência e de uma divisão entre sujeito e objeto. Ou seja, não seria a posição fixa num corpo reificado, mas sim ela menciona nódulos em campos, né? Então, de uma maneira mais ramificada, digamos assim, inflexões em orientações e responsabilidade pela diferença nos campos de significado material. E aí, chamando a atenção que o não marcado, aparentemente, nessas visões totalizantes, é o branco, né? Então, questionar também esse não marcado, porque quando ela fala em olhar, em voltar a visão, né, ela fala que, bom, esse não marcado tem um olhar conquistador, que parece que não vem de lugar nenhum, se inscreve miticamente em todos os corpos marcados, detém o poder sem ser visto, é como se fosse a ordem natural das coisas, né? Pode representar, mas escapa à representação. E que geralmente é um olhar que vem das posições não marcadas de homem e branco, né? E aí ela menciona uma das várias tonalidades desagradáveis que a palavra objetividade tem para os ouvidos feministas nas sociedades científicas pós-industriais, militarizadas, racistas e dominadas pelos homens. Então ela está fazendo uma crítica bem contundente, né, a esse tipo de visão totalizante e que se diz também universalizante. Por outro lado, essa doutrina de objetividade corporificada tem a ver com o específico e o particular e assume que se aprende com os corpos, né? A experiência também de aprender é a partir dos corpos, e não com uma falsa visão que promete transcendência de todos os limites e das responsabilidades também. E ser responsabilizado, nesse sentido, é ser a favor de um conhecimento situado e contra várias formas de postulados de conhecimento não localizáveis. É um conhecimento localizável, né? E, portanto, responsável. Aí, para finalizar, eu queria trazer o último, esse slide, isso mesmo, próximo, e para a gente pensar um pouco formas de trabalho e escrita contra-hegemônica para ciências implicadas no mundo, que me parece que é uma boa contribuição que a dona Haraway traz, né? Para a gente se pensar também, né, qual o conhecimento científico que a gente tem produzido, qual a ciência que a gente defende, porque me parece muito interessante que ela traz essa importância da ciência, mas uma ciência com uma objetividade muito distinta do que a gente considera como hegemônica, né? Então, como que a gente se posiciona também enquanto cientistas que somos, né, de modo a ver nessas situações tensões, ressonâncias, transformações, resistências e cumplicidades nesse processo, né? Aí ela traz os elementos da política e da ética como base, e eu acho bem interessante isso, né? E a respeito do que pode ter vigência como conhecimento racional, né? Ou seja, tentando subverter também um pouco essas totalizações. Acho isso muito fundamental. E aí ela traz também essa dimensão desses conhecimentos parciais, né, saberes localizados, como muito potentes na construção de mundos menos organizados por eixos de dominação. No entanto, ela fala, né, em certos momentos, que a gente tem que ter esse cuidado de ver, da visão, mas sem romantizar, né? Ela faz divisões faz relações entre divisão e ser,
né? O que é ser, o que é multiplicável. E para finalizar, né, acho que para mim um ponto que poderia ser interessante, a gente pode seguir no debate também, né, é pensar que essa objetividade, ela não está falando em desengajamento, ao contrário. É um estruturar mútuo e comumente desigual, mas trata-se de assumir riscos no mundo no qual não detemos o controle final. E com isso eu encerro a fala, e não sei se a gente faz algumas conversas aqui. Maria Helena? Obrigada. Sí, muito obrigada, Patrícia. Sí, temos algumas. Acho que este é um tema muito importante neste momento que estamos vivendo no mundo, não? Temos reações aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em muitos países, precisamente pelo racismo tão presente, não é legal, pero é presente em todos os nossos países. Então, muito obrigada por esta fala muito, como se diz, muito atual. E temos aqui uma petição, se você pode falar um pouco mais dessa ideia da mulher universal. E também outro comentário da Mulher Universal e suas críticas, e também outro comentário que faz pensar sobre um dado que é difícil de construir, que é a relação entre o aumento da violência doméstica com a etnia das pessoas violentadas. E também se poderia falar um pouquinho mais sobre o conceito de objetividade da Haraway. Com esses 3 comentários, temos para aventar para arriba. Tá, ok. Bom, começando então pela violência doméstica, eu não tenho dados exatos aqui, mas sim, teve um aumento muito grande de violência doméstica, né? Então, em muitos casos, as mulheres que conseguiam gerenciar um pouco melhor e ter cuidados, enfim, ter certos distanciamentos, elas acabam não conseguindo com o isolamento, né? Então, por isso a importância de canais de denúncia nesses momentos, a importância do acolhimento também, sem uma culpabilização das mulheres, né? Porque são situações muito peculiares, e que só reforçam que, na verdade, o que está acontecendo na pandemia não vem do nada, né? São processos que já são muito antigos e que, na verdade, a gente não consegue combater eles como deveria. E com a pandemia, esses processos, eles eclodem num sentido, numa intensidade muito maior. Em relação à primeira pergunta, desculpa, eu não sei se eu entendi, sobre a mulher, a ideia de mulher universal, Sim, a é ideia isso? da Mulher Universal e suas críticas. Porque a gente teve, na verdade, uma construção uma construção muito limitada, né? Assim, e essa é uma questão interessante, assim, acho que quando a dona Haraway traz essa ideia de perspectiva parcial, é uma perspectiva parcial que se assume enquanto tal e aí mostra a sua potência. O problema é quando algumas categorias elas vêm como universais, né? Assim como a categoria de mulher. Que mulher a gente está falando, né? A minha experiência é diferente da tua, que é diferente de cada uma das nossas estudantes que estão na turma. Então, eu não posso falar de uma mulher universal, e a gente cairia novamente numa totalização em fazer isso, né? Então, quando se fala, por exemplo, em interseccionalidades, é justamente nesse sentido, de pensar como cada mulher tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades, tem as suas experiências e trajetórias de vida que precisam ser respeitadas também no interior de movimentos sociais, no âmbito das políticas públicas, no âmbito da sociedade como um todo, né? Então, o que cada mulher tem como realidade vai ser muito distinto e isso vai influenciar as suas demandas, né?
E, por exemplo, nessa dimensão da violência contra a mulher, né? Aí é interessante, quando a gente tem esses temas, acho que é interessante a gente acionar, nem sempre a gente vai ter estatísticas para isso, né? A gente acionar também as pesquisas relacionadas, porque são temas muito delicados e temas que certamente o Estado não dá conta de corrigir, né? Mas tem outras formas, outras redes de apoio, outras possibilidades, pensando essas especificidades, né? Quem está mais exposto à violência doméstica e como que a gente pode ter uma rede de apoio a isso, essas situações, né? Então, pensar uma mulher única não dá conta, né? Enquanto uma no século passado estava lutando pelo direito ao voto, a outra estava lutando pelo direito de não ser um objeto de desejo, né, a partir de todo um histórico de estigmas e estereotipos construídos. Né? E trabalhar já não era uma questão, porque se tinha que trabalhar, se era obrigado a trabalhar, né? Senão não se sobreviveria. Então, são elementos muito diferentes que não tem como a gente falar em uma categoria específica. E aí os movimentos sociais se deparam com essas dificuldades. Porque como que também se faz um diálogo, né? Inclusive não só dentro do feminismo, mas acho que é muito legal a crítica que a dona Haraway faz ao marxismo também, né? Que a Tayonara comentou antes em aula. Então, como é que se visualiza o trabalho das mulheres que não têm salário? O marxismo foi criticado também por isso, né? Como que vai nas especificidades, né? Se a gente tem esses sujeitos muito unificados, né? A última pergunta foi sobre essa objetificação, certo? Sim, a objetividade em Haraway. Vamos lá. Só um minuto. É uma outra forma de ver, assim, na verdade ela está criticando uma objetividade totalizante, né, e vai falar, não, a gente não vai deixar de falar em objetividade, a gente não vai deixar de falar em ciência, em racionalidade, mas a gente vai fazer de uma maneira diferente, pensando nesse respeito à corporificação, nesse respeito ao específico, né. E aí pensar, por exemplo, como esse específico se torna algo também igualmente, né, em termos de responsabilidade, ele se torna também uma proposta, né, relacionada à ciência. Então, ela está falando de uma certa política de posicionamento, né? E aí, a parcialidade, ela justamente é a condição de ser ouvido. É a condição de fazer o conhecimento racional, né? Pensar a vida das pessoas, pensar a visão desde um corpo, mas é um corpo que é complexo, que é contraditório, que é estruturante, é estruturado, que é diferente dessa visão de Deus, desse truque de Deus, né? Que é aquele lugar de cima de lugar nenhum, né? Do totalitarismo ou do relativismo, né? Mas pensando por outro lado, né? Para uma perspectiva que é parcial mesmo. Eu não sei se eu me fiz entender nessa última pergunta. Sim, eu acho que você está planteando muitos elementos muito importantes para as ciências sociais agora, não? Neste momento. Sempre tem estado ali, mas agora estão como com mais força e com esta clareza de ter a situação concreta das pessoas, das comunidades, não? Da violência estrutural que cada um tem experimentado. E, portanto, também seus interesses, suas lutas são também muito definidas pela mesma experiência. E vamos continuar fazendo ciência, sim, e estamos precisamente no mundo acadêmico, mas temos que tomar em conta essas
particularidades, essas situações das pessoas com quem trabalhamos, e acho que agora, neste momento, estes elementos que você traz têm muito que ver para achar, como você diz, qual vai ser a nova normalidade, qual vai ser o novo futuro, e questionar estas questões, não, universais para todos, como se tudo fora, não, todos os seres humanos são o mesmo. Eu acho que são muito importantes questões que você traz para a discussão, e que vamos dar a elementos para discutir no grupo. E deixa eu ver se temos alguma outra comentário. Dice um comentário dessa forma, essa parcialidade se trata de um aspecto delicado, pois depende dos alicerces éticos do ou da pesquisadora ou pesquisador. Então, eu gostaria de dar para você uns minutos mais para fechar e convidar a nossos estudantes para continuar nesta discussão. E nossos convidados para a próxima segunda teremos a continuação desta temática, agora desde o movimento zapatista, como eles estão construindo estas respostas e estes futuros, não? Obrigada, Maria. Sim, eu concordo, não é fácil, e também a gente tem uma série de debates atuais que nem sempre, às vezes, mais dificultam um pouco do que auxiliam, né? Então, eu acho que o interessante desse texto da dona Haraway é a gente pensar em, por exemplo, a ideia de dar voz, para mim, é extremamente complicada, sabe? Porque as pessoas têm voz, né? Mas a gente estabelecer algumas conversas, sabe? A gente estabelecer uma escuta, né? Que nem sempre a gente escuta, e chamar para uma conversa, e se levar a sério, sabe? Eu acho que é o mais instigante, é o que a gente pode ter como contribuição dela, né? E aí, pensando que por mais que a gente tenha relação e contato e trajetória relacionada a movimentos sociais, por exemplo, nunca é fácil, né? Como pensar numa pesquisa, considerando que os nossos protocolos de pesquisa são distintos de outros grupos, né? Como pensar numa pesquisa respeitosa, que a ideia não é ser, mas sim estar junto, né? Porque ser volta a muitos problemas éticos, inclusive. Então, se a gente está falando de ética e política, né, a ideia não é ser, não é entrar nessa tentativa de mimetismo, né? Não é isso, né? Mas ver essas potências para repensar a própria ciência, né? E entender isso não a partir de uma ideia romântica, mas sim de uma reavaliação crítica constante, né? Que se desconstrói, que traz um olhar crítico, né, sobre a realidade. Eu acho que esses textos, pelo menos, me instigam muito a isso, sabe? A parar e escutar mais, né, na hora de fazer ciência. Exato. E sem abandonar, né, a ciência, né? Porque com essas perspectivas anticientíficas, né, a gente tem que fazer críticas, eu acho que é o que elas fazem, mas mais do que isso, a gente tem que disputar também, né? Esse futuro que está em disputa, ele também envolve a ciência, né? A ciência que a gente faz. Por isso, aquela minha pergunta, né? Que ciência que a gente está fazendo? Exato, pues muito obrigada, doutora Patrícia Pinheiro. Agradecemos a todos por estar aqui, ao equipe técnico que fez isto possível, com todos os retos tecnológicos, e a todos que estiveram presentes, muito obrigadas, e nos vemos a próxima segunda. Obrigada.